Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um projeto de leitura do Clubinho da Cris. Como vocês sabem, esse ano eu voltei a ler e eu tô num ritmo muito gostoso de leitura. Criei um grupo no Telegram para trocar informações, dicas e recomendações de leitura também, que é o Clubinho da Cris. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E depois de ler After e criar conteúdo aqui no canal, de ler a saga da seleção e também criar conteúdo por aqui. A gente leu também a saga de Belo Desastre. Enfim, vários conteúdos sendo lidos e criados aqui no canal junto com vocês de formas diferentes. Também teve Bridgerton, que foi um projeto longo de 9 semanas, fazendo uma live por semana. Chegou o momento que muita gente pediu durante todos esses últimos meses e que muita gente estava esperando para participar também, que era o projeto de leitura da saga ACOTAR. Pois é, esse momento chegou. Eu sei que esse fandom é intenso, é muito emocionado, então bora botar os pingos dos is desse projeto para a gente entender como vai funcionar o acompanhamento das leituras e, claro, a criação de conteúdo aqui no canal também. Então vem comigo! Antes de mais nada, é importante todo mundo saber que dificilmente eu entro em guerra de fandom. Então eu já tô recebendo algumas mensagens lá no Instagram, que eu já avisei que tá valendo o livro, e também em outras redes sociais, falando assim, ai, porque Trono de Vidro isso, porque a autora aqui... Gente, não me levem para esse tipo de discussão. Eu sou o tipo de pessoa que consegue demais curtir várias coisas semelhantes ao mesmo tempo. Então, assim, em algum momento posso ler Trono de Vidro e achar que é tudo muito igual, tudo muito legal, em termos de intensidade de amor ali pelos personagens e pela história. Não sou obrigada a odiar absolutamente nada e nem a entrar em guerra de fandom. Então, esse é o recado principal que eu vou passar aqui. Eu tô aqui para curtir as histórias, para conhecer os universos, para entender esses personagens e dividir minhas alegrias e minhas emoções com vocês. Não tô aqui para ficar falando mal de autor, para ficar falando comparação de saga, para falar mal de fandom, nem nada disso. Então, mundinho zen, todo mundo respira fundo, bora amar ACOTAR e quem sabe daqui a um tempo amar Trono de Vidro também junto. Vamos relaxar aqui e curtir a vibe desse projeto delicinha. Como vocês sabem, a Ju Brito, que trabalha com a gente no Coxinha Nerd, que também tem um canal aqui no YouTube, ela participou de algumas lives aqui no canal, principalmente sobre After, Ventana. A gente fez uma live de seleção também e de Belo Desastre na última semana. E agora ela é minha parceira nesse projeto de ACOTAR. Então, eu já terminei o primeiro livro, por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês, para já adiantar minhas impressões, porque eu já comecei o segundo livro, porque eu sou dessas, eu sou emocionada e não tem nenhum tipo de autocontrole de tempo. Ju é um pouco mais controlada, então ela está lendo o primeiro livro tranquilamente para a primeira live desse projeto, que vai rolar agora, na sexta-feira. Vou colocar aqui do lado a imagem do cronograma das lives, printem aí. Lá no clubinho a gente está sempre se falando, se lembrando e mandando o link também da live para a galera não perder cronograma, nem nada disso. Vai ser uma live por semana, toda sexta-feira, comentando cada livro de ACOTAR individualmente. Eu sei que cada livro tem um nome e tal, mas enfim, a gente está chamando de Projeto ACOTAR e lives de ACOTAR, independente de qual livro seja. E na sexta-feira dessa semana, dia 9 de julho, começam então as lives de ACOTAR e aí teremos a primeira da Corte de Espinhos e Rosas. Livro esse que eu já li. Então bora lá. Dito tudo isso, links todos aqui na descrição, inclusive do Instagram da Ju e do YouTube da Ju também, vou deixar tudo aqui bonitinho. Bora conversar sobre o primeiro livro de ACOTAR. Os surtos vêm todo na sexta-feira, que aí a gente vai usar... Enfim, o mosquitinho passou aqui. A gente vai usar fanarts para poder direcionar a gente direitinho. A galera do Clubinho da Cris está super enviando as fanarts só que a gente pede, sem spoiler, porque a gente sabe que é uma saga que, né, muita informação visual acaba estragando a experiência também. Então já vou pedir para vocês não deixar nenhum tipo de spoiler sobre nenhum outro livro que não seja o que eu estou comentando aqui nesse vídeo. Minha proposta,
que eu até conversei com a Ju sobre isso, eu não sabia o que esperar, né? Sobre a leitura, eu não sabia sobre o que era o universo, eu não sabia absolutamente nada de ACOTAR. E aí a gente combinou essas lives semanais toda sexta-feira. E aí, quando eu terminei o primeiro livro, que eu li em 2 dias super rapidinho, eu falei pra Ju que eu quero fazer vídeos também. Eu acho que é uma forma de eu completar esse conteúdo, é uma forma de eu entregar pra vocês o que eu senti com essa leitura e o que eu tô achando da autora, desse universo e tudo mais. Eu sou muito fã de fantasia. A galera que acompanha a gente aqui no canal há muito tempo sabe disso. Tudo que é de fantasia eu sou super engajada e eu amo muito romance. Então, meio que é o ponto de encontro de 2 coisas que eu amo demais, tanto na literatura quanto no audiovisual. E aí, não tem como eu ficar esperando muito só a live mesmo. Eu preciso dividir algumas impressões com vocês, que é muito menos de reação de fã, né, surtando com a história e tudo mais, e muito mais da estrutura realmente desse universo. ACOTAR vai virar série, né? E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção para eu fazer a leitura dessa saga. E, cara, como pessoa que acompanha, cobre e curte série há muito tempo, é um universo muito rico para esse tipo de adaptação. Dá para enxergar na descrição da autora que existe ali uma curadoria muito específica e muito preocupada com o imaginário de quem tá lendo. É muito impressionante o que ela constrói quando ela entra num ambiente, por exemplo, seja esse ambiente uma floresta, uma aldeia de camponeses simples, uma cabana onde Fairy e as irmãs dela moram, ou então um palacete, sabe? Quando ela chega ali no universo realmente mágico dos féricos e tem acesso a um brilhantismo e um luxo que ela não está acostumada, nossa personagem principal. Tudo visto pelos olhos dela é muito impressionante e muito bem descrito. E a gente, enquanto leitor, consegue entrar nesse universo de uma forma muito imersiva. E não é todo autor que consegue isso. Vou dar um exemplo, sem querer comparar, mas que eu acabei de ler também. E não tem é um livro que não tem uma preocupação descritiva tão interessante, que é Sombra e Ossos. O universo de Sombra e Ossos é muito rico, é muito luxuoso também em diversas questões, tem magia também em diversos pontos, mas ele não consegue ser tão descritivo e apelar tanto para o nosso imaginário quanto esse universo de ACOTAR. Já vou falar aqui um pouquinho também sobre os personagens, esses personagens que a gente conhece aí na Corte de Espinhos e Rosas, e já vou dizer que eu não me incomodo com pronúncia de personagens. Então, assim, nem gaste o seu tempo, caso você chame os personagens de qualquer outra forma do que eu chamo, tipo, de ler mesmo o nome da pessoa, não gaste seu tempo vindo aqui nos comentários dizer que eu tô falando o nome de XYZ errado, porque tanto faz, essas pessoas não existem, desapeguem, se emocionem menos. A Fairy, que é a personagem principal, é engraçado porque ela traz pra gente uma base de personagens ali muito traumatizados, né? São humanos que vivem as consequências de um mundo extremamente luxurioso, assim, né? É um mundo onde as pessoas precisam ser muito ricas, precisam ser muito abonadas e elas têm tudo na mão delas quando elas têm dinheiro. Se por acaso elas perdem esse dinheiro, elas perdem o direito de tudo também. A Fairy, ela sente uma necessidade de ter, por exemplo, relações sexuais com o tal do Isaac na aldeia dela, para que ela desafogue as necessidades dela. Então a gente já entende o tom dessa personagem. Ela luta pela família, ela não teve uma educação, ela não viveu na riqueza da família dela, mas ela é a única que caça, é a única que luta, é a única que corre atrás. E aí, para desafogar, ela precisa se envolver sexualmente com alguém para poder gastar essa energia que existe dentro dela e colocar para fora ali de alguma forma toda essa angústia que mora dentro do coração dela. Então a gente já entende um pouquinho o tom da autora e como que ela vai seguir com essa história por conta da descrição da personagem principal. E claro que a autora precisa rivalizar nossa protagonista com outras pessoas. E ela rivaliza com as 2 irmãs, com a Elaine e com a Nesta, porque ela precisa trazer essa rivalidade pra gente ficar do lado dela e enxergar essa personagem como heroína. Só que eu não caí nessa armadilha, porque eu entendo
Todas as questões que aconteceram ali, histórias medievais o suficiente, já me provaram que não dá pra acreditar na primeira tendência de qualquer personagem, não tem como. Então eu gostei muito da Nesta, ela é minha favorita de longe, assim. Gosto da posição dela, ela é a irmã mais velha. Provavelmente ela tem ali alguns traumas que ainda vão ser trabalhados na história. Lembrando que eu tô falando só do primeiro livro aqui. E eu gosto muito da personagem, sou muito fã dela, independente de qualquer coisa, porque eu gosto do perfil dela. Eu gosto de personagens honestos, assim, sabe? Que, como ela é mais velha, ela não tá em desenvolvimento mais. Ela já é, quem ela deve ser. Então eu gosto da personagem por conta disso. Se ela tá com raiva, ela demonstra raiva. Se ela tá com ciúme, se ela tá com alguma coisa, ela demonstra aquilo ali. Ela não tem meios termos ainda, sabe? Então gosto muito dela. E a Elaine parece ser muito fofinha. E aí eu não gosto tanto de personagem fofinha assim ao ponto de defender arduamente, mas estou de olho nela porque provavelmente vai ter alguma virada boa pra essa personagem. Porque ela é muito delicada, muito gentil, com um coração muito bom. Personagens assim geralmente se envolvem com personagens mais pesados, mais intensos. Geralmente é mais arrebatador por conta disso, essa contradição. Então já tô aqui teorizando um pouquinho do que eu acho que pode acontecer com as duas. Vamos ver, a Nesta, por ser muito cética e muito pé no chão, talvez ela tenha aí alguma coisa arrebatadora pro sentido fantasioso e inesperado. E a Elaine, por ser muito fofa, bonita e bondosa, talvez ela tenha algo arrebatador pro campo mais sombrio. Vamos ver, é o que eu idealizo. É o que eu faria se eu estivesse escrevendo essa história. E aí, nossa querida Fairy, ela acaba sendo levada aí de alguma forma para esse mundo mágico dos féricos, e é quando a gente conhece outros dois personagens, que é o Tamlin, que é o Grão Senhor Férico, e o Lucien, que são dois personagens incrivelmente bem escritos e descritos pela autora. Eu fiquei apaixonadíssima pelos dois e o estilo que a autora utiliza para defender esses personagens, para definir as personalidades deles, esse universo que eles vivem, a eternidade pelos olhos deles, o que é positivo e o que é negativo no mundo, na guerra, na história, nos deuses, nas tradições. É tudo muito bem criado. É muito legal você entrar num universo em que a autora se preocupa em constituir bastante todos os detalhes dessa história antes de te levar na mão correndo para uma grande treta. Tanto que o grande tema desse primeiro livro, a grande batalha, a grande questão desse primeiro livro, começa ali aos 50%, 60% da história, depois que você já se habituou de verdade com todos aqueles personagens e aquele universo. Depois que você já se apegou a eles e já entendeu qual é a tendência de cada um deles para quando eles forem levados a uma situação extrema, você já estar pronto para isso. E é muito legal porque quando a gente tem as revelações do que está acontecendo nesse universo mágico, a gente realmente entende o que essas pessoas vão fazer para defender suas vidas, seus povos, seus iguais, seus diferentes também. Então é muito legal a gente ser levado pela mão com muita calma por essa história. Eu sei que tem muita gente que diz que esse primeiro livro é lento, talvez seja pela construção do universo, dá para entender. Todo livro introdutório de qualquer saga é um pouco mais lento realmente, porque o autor, a autora, eles precisam realmente construir esse mundo na sua cabeça para que você, leitor, fique confortável dentro daquela história. Para que você consiga, por exemplo, num segundo, num terceiro, num quarto, num quinto livro, no momento que ela falar você está em tal lugar, você já saber onde você está. Não tem como ela fazer isso de uma forma rápida num primeiro livro. Então, eu entendo talvez aí a aversão de algumas pessoas ao ritmo de leitura dessa primeira história. E aí a gente realmente tem a grande trama, né? Eu ficava muito preocupada no início da leitura sobre como esse amor do Tamlin com a Fairy se daria de fato, já que ele é um cara eterno, né? Ele é um cara que é imortal e é isso, não tem como mudar. E ela era uma humana. Eu ficava, gente, ela tem que transformar mesmo, não tem como, vai ter que acontecer. Fiquei só esperando acontecer. E eu achei muito bonita a forma que a autora fez, porque justificou para a história. Não é uma coisa comum, uma coisa que tipo, todo dia vamos transformar alguém aqui. Não é assim, e ela deu um valor, deu um propósito. E claro, botou mais um peso dramático nas costas da nossa protagonista, que é um drama em pessoa, como toda mocinha de romance. Sobre o Hot, que é a pergunta que muita gente me manda o tempo todo lá no Instagram.
Cara, é um hot simples nesse primeiro livro. A autora, dá pra ver que ela tá pisando muito em ovos ainda ali pra poder desenvolver. Eu não sei como são os próximos, já me disseram que melhora nesse sentido também, mas eu não tenho como dizer ainda. Eu volto em breve pra falar o que eu achei do segundo livro. Mas eu senti que nesse primeiro livro a autora pisou muito em ovos, principalmente por ela estar falando ali de um relacionamento que mistura duas raças, né? Você tá falando de um férico com uma humana. Então, tem limites ali que eu achei que ela não quis testar. Ela se manteve muito na zona de segurança, ela foi muito conservadora na hora de descrever o hot dela ali. Eu entendo que pra galera que lê muita fantasia e se depara com uma leitura dessa, pode parecer gigante num primeiro momento, só que para quem tem o hábito de ler romance, é realmente um hot muito básico, um hot muito simples, que entrega ali muito uma zona de conforto da autora mesmo. Mas já me disseram que melhora, de novo, então vamos ver aí como que vão ser os próximos hots daqui para frente. Mas, olha, é uma leitura muito gostosa, muito legal, muito divertida. Eu não vou dar spoiler aqui nesse vídeo de estragar a experiência de ninguém, nem nada disso. Eu acho que o que eu falei aqui é mais ou menos o que qualquer leitor de primeira viagem que chegue nesse universo vai ter como dúvida e vai querer resposta. Mas sexta-feira agora, então, dia 9 de julho, eu e Ju estaremos aqui comentando tudo sobre esse primeiro livro de ACOTAR. E aí a gente manda spoiler, fanart, teoria, vamos conversar sobre esse universo e entender como que essa autora realmente construiu essa história e o que a gente pode esperar da série que vem aí, muito provavelmente em 2023. Obrigada por ter assistido até aqui. Bora ler ACOTAR junto com a gente? De novo, os links estão todos aqui na descrição, inclusive do Clubinho da Cris. Eu tô mandando áudio direto lá, falando minhas reações e contando tudo que eu tô achando de cada passo da história. Nesse momento, eu tô no 4º capítulo do segundo livro, então muito em breve eu volto aqui para bater um papo com vocês de novo. Beijo, obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.